O Agrodebate dessa terça-feira, dia 18, está de volta e agora a gente continua falando sobre COP30, né? Agora mais especificamente de algo voltado a um planejamento brasileiro para trazer benefícios, né? Porque não adianta só virem aqui no Brasil criticar e, enfim, cadê que estão fazendo, né? Bom, a ProSoja Brasil, ela apresentou durante a COP30 em Belém uma carta manifesto, uma carta aí de 28 páginas, enfim, mas aí em resumo a gente vai trazer aqui, né, uma conversa para a gente resumir bem isso, mas a gente precisa entender o que seria essa carta manifesto, que é para colocar, transformar as florestas preservadas por produtores rurais em ativos ambientais. E aí, para isso, a gente precisa entender um pouco sobre ativos, passivos. Seu Bianco, volta aqui comigo, seu Bianco. Porque quando a gente fala de ativo ambiental, a gente está falando de, aliás, ativos financeiros, seja aí na empresa, até mesmo em casa. Ativos, então a gente tem aí os que geram riqueza e renda, e aí os passivos são os que só dão despesa, né? Que levam dinheiro, não traz dinheiro de volta. Eu acho que para a gente entrar nesse assunto, a gente precisa entender isso primeiro, né, seu Bianco? Exatamente, Jossan. Ativos são bens e direitos, aquilo que você tem de bens e de direitos. Passivos são aquilo que você deve ou só te dão despesa. Na agricultura, hoje, estamos com reservas florestais, que são bens, mas que essas reservas florestais, elas só nos dão despesa, não nos dão lucro nenhum. Então, a ProSoja foi muito feliz nessa carta e nessa discussão para provar ao mundo que se nós temos esse ativo, que para nós é só passivo, é só despesa, nós teremos que ter algum benefício em cima disso. Então, a ProSoja, como sempre, esteve na frente, está nos representando muito bem, e é uma honra a gente estar conversando hoje com representantes da ProSoja. Então já fazemos o convite para ele, Luiz Pedro Bir, vice-presidente da ProSoja Mato Grosso. Bir, bem-vindo mais uma vez ao programa, cara. Sempre um prazer ter você por aqui. Pois é, Jossan, já me sinto em casa aqui. Estava te falando agora há pouco no off que é o lugar que eu mais participei, né? É o programa que eu mais participei. E sempre é um papo gostoso. Para mim é realmente prazeroso vir conversar com vocês. É uma honra. Vamos lá. Essa carta manifesto, ela é assinada inicialmente, parece, pela ProSoja Brasil, né? Mas a ProSoja Mato Grosso, ela tá aí, cara, ativa, e eu diria até, não é uma questão de concorrência nem nada por patamar, mas a ProSoja Mato Grosso, ela tem se destacado dentro do Brasil. Mas enfim, junto com a ProSoja Brasil aí, né, vocês apresentaram durante a COP30 essa carta manifesto, que vamos tentar resumir aqui, eu estava lendo ela aqui, ela tem 28 páginas, enfim. Vocês querem transformar as florestas que são conservadas aí por produtores rurais em ativos ambientais, para que não fique só lá gastando, buscando e investir, porque precisa de investimento também, tudo isso é gasto. E de que maneira que vocês... Já existe um plano, na verdade, né? Vocês já têm um plano de como transformar isso em um ativo ambiental para não ser só um dinheiro, digamos assim, jogado no ralo? O Jossan, assim, só para esclarecer as coisas, essa carta manifesto foi um trabalho da ProSoja Mato Grosso, tá? Opa! Foi um trabalho nosso aqui junto com o Daniel Vargas. E lógico, para apresentar essa carta de maneira que representasse os agricultores do Brasil, a ProSoja Brasil foi convidada a assinar essa carta junto comigo. Comigo não, conosco, da ProSoja Mato Grosso. Então, foi um trabalho realizado aqui dentro da ProSoja Mato Grosso, junto com um super especialista, aí, talvez a pessoa que mais domine a área, que é o Daniel Vargas, é um professor da FGV, um cara altamente gabaritado, com pós-graduação em Harvard, né, realmente um pesquisador fantástico, e nós discutimos como resolver a questão do impacto ambiental que qualquer atividade gera, de uma ótica de vista do produtor. O que nos incomoda inicialmente é que
todas as métricas, elas foram concebidas em clima temperado, principalmente na Europa, e elas foram simplesmente transferidas para os trópicos. A princípio, todas as regras são europeias. E, malandramente, o que a Europa fez algo que sempre faz, transformou tudo que a gente preservou em absolutamente nada. Por quê? Existe um conceito de adicionalidade. E esse conceito, ele basicamente fala o que você preservou agora para trás, o que você fez daqui para trás, não vale nada. Vale o que você preserva de agora para frente ou o que você economiza de carbono de agora para frente. Então, todos os países que preservaram a vida inteira, como o Brasil tem 66% de território intocado, isso foi reduzido a nada, e a Europa e os Estados Unidos, que praticamente não têm preservação ambiental, que deflorestaram todas as florestas, qualquer ação que eles fizerem, porque, digamos assim, eles começam do zero, qualquer ação que eles fizerem a mais, são reconhecidos e remunerados. E toda a ação, todo o carbono que a gente economizou não deflorestando ao longo do tempo, isso para nós não virou nada. Então, nós fizemos um racional e apresentamos na COP quais seriam as soluções para a agricultura. Nós, agricultores, estamos cansados, Jossan, de nós preservarmos e alguém pegar esse dinheiro. Por que eu digo? Quando você fala em moratória da soja, quem preserva a floresta? Quem preserva a floresta é o produtor que não deflorestou, e a partir de 2008 é o cara que está com a parte dele intacta lá, só que esse ativo não está vindo para ele. Para quem está vindo esse ativo? Está vindo pro fiscalizador, que seriam as tradings, né? As tradings captam recurso barato, anunciando a moratória da soja como prática ambiental delas. Então, na prática, um preserva e o outro ganha. A nossa intenção é valorizar, dar valor à floresta preservada. Porque só você dando esse valor, você dando esse dinheiro para a floresta preservada, vai existir de maneira intencional do produtor preservar, talvez ainda mais do que preserva. Então a gente passa de um cenário que a floresta é só despesa, é só prejuízo, e sim, existe valor nela, e existe alguém disposto a pagar. Temos um problema, Jossan e seu Bianco. Cadê o dinheiro? O dinheiro está na mesa? Porque é muito fácil falar a preservação ambiental, ela é necessária, ela é de novo o mesmo exemplo. É o produtor preservando a floresta, tendo todo o custo e todo o ônus de preservar a floresta, e quem ganha é a sociedade. É injusto, nós precisamos que quem tenha o ônus também tenha o bônus, ou pelo menos algum bônus. Se o produtor preserva, a sociedade é beneficiada, então que a sociedade pague para o produtor preservar. É justo, é lógico, e dessa maneira nós vamos ter uma preservação ambiental efetiva, algo que seja, porque de maneira intencional e muito complexa, são criadas várias regras e várias normas, mas não é feito simples. Você presta um serviço, você recebe por esse serviço, e pronto, e acabou. E essa é a nossa intenção. A intenção é que a floresta seja de fato um ativo, que o produtor realmente se importe muito com a floresta, porque é um ganha-pão dele. Nada mais justo. Só que a gente nunca vê esse dinheiro na mesa. Quando a Alemanha, os países da União Europeia falam em dar dinheiro para o Brasil, deu 5 bilhões. Pô, 5 bilhões pela Amazônia inteira? Sabe? É uma piada, não? É muito pouco dinheiro, é quirera, é migalha. Ou nós precisamos que esse dinheiro chegue a quem de fato faz o serviço. 25% hoje das florestas intocadas no país
são de propriedade privada. Nós não queremos todo o dinheiro, queremos 25% do dinheiro, que é o que o que corresponde a nós, é o que nós estamos fazendo. O dinheiro que está em parques e florestas públicas deve ir para o governo. O que está em território indígena deve ir para os índios. E assim, sucessivamente, é um raciocínio simples, fácil e lógico de se entender, e que é feito muito malabarismo para no final não dar em nada. Então, a gente sempre tem essa desconfiança de que são barreiras verdes, barreiras comerciais verdes, e cada vez ao passar do tempo mais se prova isso, né? O país que mais preservou é o mais criticado. O país que mais faz o dever de casa é o que é punido. E a gente está seguindo nesse caminho há muito tempo já. Fomos proativos e entregamos soluções baseadas em 4 pilares, né? A questão da produção e eficiência produtiva, a questão da governança, a questão da energia, porque o agro também é energia, né? E essa questão da remuneração ao dono do ativo, que também é fundamental. Existem maneiras de se medir isso. A nossa questão fundiária ainda não é perfeita, e nossa questão ambiental também não, mas nós já temos várias ferramentas para que, com boa vontade, isso pudesse ser feito. O problema é que não tem dinheiro na mesa. Muito bem, seu Bianco. Bir, emendando aí nessa tua conversa aí, principalmente na remuneração, nós temos exemplos no mundo, vamos dizer, o GPS, né? Quando a gente compra um aparelho de telefone, um valor disso já ele vai diretamente para os americanos, para militar dos americanos, né, que é quem domina esse GPS. E a gente é beneficiado com esse GPS. Não haveria uma maneira, vamos dizer, nessa carta, às vezes vocês pedem alguma coisa, porque não adianta que venha, igual se fala aí na COP30, vai vir para o Brasil 30 bilhões, 5 bilhões, mas aí vai aonde? Vai para ONGs, vai para... O produtor não recebe isso. O que eu acharia que nós deveríamos, a coisa mais lógica, seria no estilo de um arrendamento rural. Nós temos a nossa reserva, que é tantos hectares. Então, essa reserva, ela vale 1, 2, 3, 4, 5 sacos de soja por ano, em virtude dessa preservação. Haveria dentro da carta de vocês alguma coisa que, dentro dessa carta da ProSoja, que está mais ou menos nesse direcionamento ou não? Sim, seu Bianco, existe sim. Nós não falamos em valores, mas nós trazemos o conceito. Acho que o valor pode ser discutido. Eu até concordo que assim, o quanto essa área deixa de produzir um valor de um arrendamento poderia ser algo justo, mas eu penso que, sendo um valor digno, já tá bom, sabe? Não precisa ser o valor de um arrendamento cheio, mas precisa ser um valor digno. Tem que ser um valor plausível com o que realmente vale. Se ninguém paga por isso, é porque não vale nada. Se alguém paga por isso, é porque vale alguma coisa. Então essa é a lógica, né? E, seu Bianco, a questão da COP30, a COP30 é um marco, e eu sempre falei isso aqui dentro da ProSoja, nas nossas assembleias e reuniões de comissões, e algumas vezes fui até criticado, que a COP30, ela não... ou qualquer COP, ela não é algo que, tá na COP, vai acontecer porque tá na COP. Eu tenho críticas duras a respeito do evento em si. Eu acho que ninguém fala com ninguém, mas essa carta, ela dá o início a um trabalho de mudança de métrica pro setor ambiental. Então foi lançado na COP30, mas é algo que vai ter que ser trabalhado nos próximos anos para que a gente consiga angariar pessoas que pensam da mesma forma que a gente para que isso aconteça. Então esse foi o pontapé inicial,
mas nós sabemos que isso não iria resolver. Nós usamos a COP30 para dar destaque a esse tema, e nós sabemos que isso é um trabalho de formiguinha ao longo dos anos, é com muita articulação, com muita argumentação, que a possibilidade disso existir passa a ser real. Bir, você falou bem aí do destaque da importância, né? A importância da COP30, para a gente, eu acho que é mais esse destaque, por isso que é tão importante a gente se comunicar tão bem. E é por isso que a gente também critica muito a COP por aqui, viu? Porque, enfim, são críticas que aparecem. Seu Bianco também falou essa semana passada, a Daiane também junto com a gente, comentário. O seu Bianco trouxe até uma fala assim, quando você não quer que algo seja resolvido, você reúne um monte de gente. Então são 190 nações, como é que você vai chegar, como é que você vai bater martelo, né? Com 190 nações aí, os Emirados Árabes Unidos dependendo de petróleo, a gente querendo tirar isso da agenda, né? Já que a gente tem aí o poder de oferecer biocombustível, que é combustível renovável, que vai fortalecer o agronegócio também. Mas, enfim, entrando para outra parte dessa carta de vocês, tem uma meta aí, né? De até 2035 recuperar 40 milhões de hectares de pastagens, né? Exato, existe uma meta, esse é um número Brasil, né, não é um número Mato Grosso, e essa meta condiz com o que tem acontecido na agricultura tropical nos últimos anos, né? Nós temos insistentemente transformado áreas improdutivas em produtivas. Essa revolução que aconteceu no Brasil nos últimos, 20 anos, de maneira mais acelerada, de transformar áreas que não valiam nada, áreas que eram pouco produtivas, com o uso da tecnologia, com muito trabalho, com muita ciência, com muita coragem do agricultor, nós transformamos o cenário de importador de alimentos para um grande exportador de alimentos. E tudo isso foi feito em cima, ou quase tudo, não vamos ser injustos, né? Quase tudo foi feito em cima de áreas de pastagens, áreas degradadas pouco produtivas, transformando isso em áreas extremamente produtivas. Então é uma vocação nacional fazer essa mudança, é ambientalmente muito correta, porque você otimiza o uso de área, né? Você tem um impacto muito pequeno em relação ao meio ambiente, e isso é de fato um serviço ambiental que o produtor brasileiro presta ao planeta, de transformar áreas paradas, áreas de baixa produtividade, em áreas super produtivas, em áreas rentáveis, socialmente transforma as cidades. Todos nós aqui do Mato Grosso sabemos o que a soja é capaz, nós sabemos o que aconteceu com as cidades onde a soja entrou, e eu acho que é um serviço sustentável, esse serviço de transformação, de transformar nada em muita coisa, e de fazer a vida das pessoas melhorarem, e fazer com que a população viva bem, e fazer com que pequenas corrutelas virem lugares excepcionais de se morar, com saúde, com educação. O Mato Grosso é um bom exemplo disso. Seu Bianco, se encaminhando para finalizar? Bir, você falou muito bem aí dessa inclusão social de cidades que foram criadas. Nós sabemos que no mundo tem milhões de pessoas que passam fome. Será que nós não estamos, o mundo não classifica o Brasil, ou não deixa o Brasil ser injusto socialmente com o mundo? Que nós poderíamos produzir alimentos, poderíamos, entre aspas, matar a fome desses mais de 500 milhões de pessoas, acho, no mundo, que passam muita fome. Será que o mundo não vê por esse lado? Pois é, seu Bianco, nós temos
as pessoas, quando ninguém é obrigado a conhecer de tudo, afinal, mas quando elas pensam em produção de alimentos e associam isso com o desmatamento, o mundo passa muito menos fome, já passa muito menos fome por causa do Brasil. E por que eu digo isso? Infelizmente, a gente faz um desfavor a nós mesmos, né? O mercado agrícola é o único mercado que é considerado de livre concorrência perfeita. E quando eu falo isso, o que quer dizer? Simplesmente o preço é formado na base da oferta e da demanda. E por que tem o perfeita, né? Isso é um mercado de livre concorrência. Por que é o perfeita? Perfeita é porque não existe influência de marca ou marketing. A soja que eu produzo, a soja que o Lucas, nosso presidente, produz, a soja que o Natan, o nosso financeiro aqui, produz, ou que o Bertual produz, é soja, não é soja do Bier, soja do Lucas ou soja do Natan. Então, simplesmente, essa questão quanto mais você produzir, o preço real desse produto vai abaixar. E nós estamos produzindo cada vez mais. E o preço real, de fato, está cada vez mais abaixando. Isso, para o setor, ele gera realmente uma dificuldade, porque tem que ser cada vez mais eficiente para conseguir dinheiro. Por outro lado, o preço na gôndola abaixa. Essa que é a real situação. Quanto mais nós produzirmos, quanto mais eficiente formos, o preço vai abaixar. E é um caminho, é um ciclo sem volta, e é por isso que a agricultura e a pecuária também, e todo o mercado agrícola tem esses solavancos de épocas de bonança e épocas de crise, porque quanto mais a gente produz, mais abaixa o preço, e quanto mais abaixa o preço, mais a gente tem que produzir para ter rentabilidade, quanto mais a gente produz, mais abaixa o preço. E assim é o caminho. Vocês podem perceber que a agricultura está num período de dificuldade. A gente tem que produzir cada vez mais para ter rentabilidade, porém, por outro lado, a comida em termos reais, não estou falando em nominal, não estou falando que era 1 e passou a ser 50, né? Mas considerando a inflação do período, a comida está cada vez mais barata por conta da eficiência do produtor rural brasileiro. Então, é um serviço que a gente faz para a humanidade. Se hoje se come-se melhor no mundo, se existe menos fome do que há 2 décadas atrás, grande parte desse sucesso está com o produtor rural brasileiro e também, né, a tendência é que no futuro nós iremos produzir mais e mais e mais e mais ainda, por mais que agricultores não gostem dessa triste realidade que vai ter que produzir mais para ganhar algum dinheiro, porque cada vez vai ser mais difícil, mais pessoas irão comer por conta da competência do agricultor brasileiro e principalmente do agricultor mato-grossense. Bier, tá, vamos lá, seu Bianco primeiro e depois eu finalizo. Tá, Bier, só queria acrescentar talvez um negócio. Se nós temos no mundo 700 milhões de pessoas que ainda passam fome, certo? Se nós temos a opção da gente produzir mais, talvez não seria, lógico que não cabe a nós, né? Mas não seria um fator assim para a gente ir nesses países, penso eu que são os africanos mais, e para introduzir esse pessoal no comércio. Vamos, aquilo que aconteceu com a China, né? A China era um país que não consumia quase nada. Quando a China começou a ganhar dinheiro com aparelhos eletrônicos, automaticamente a população da China começou a se alimentar melhor e nós, como produtores de alimentos, conseguimos introduzir mais. Não seria talvez um sonho muito grande do mundo de que esses 700 milhões de pessoas entrem no mercado consumidor, mas para isso nós tenhamos que dar a eles a chance de um trabalho socialmente, ou não sei nem qual são os países que estão passando mais fome. Mas talvez não seria esse o trabalho que nós
como mundo poderíamos fazer? Seu Bianco, eu até entendo o seu raciocínio e, em parte, até concordo com ele, mas, infelizmente, as pessoas que ainda não têm como comprar comida, elas não têm como comprar comida por falta de dinheiro, né? Essa que é a questão. Não é por a nossa indisposição de vender. E isso, ao longo do tempo, eu espero que essas pessoas possam ganhar dinheiro, como aconteceu com o milagre chinês aí, que teve uma ascensão absurda, né? Mas existem muitos fatores que fazem essas pessoas não terem dinheiro, né? E eu não acredito que seja algo que nós possamos resolver a primeiro momento. A segundo momento, eu acredito que, como eu te falei, o valor real da soja, ele sempre, ou da soja, ou da carne, ou tudo, né? Ele sempre tende a abaixar, porque a gente é cada vez mais eficiente e coloca mais produto no mercado. Com o tempo, eles conseguirão consumir mais produtos nossos, talvez não porque eles tenham ganhado dinheiro, mas porque o nosso produto, de maneira geral, tenha ficado mais barato, né? Então, nossa sina produzir cada vez mais e se apertar cada vez mais, porque vai ficar cada vez mais barato e possivelmente essas pessoas vão ter com que se alimentar pelo preço dos alimentos que fica cada vez mais acessível ao longo do tempo no mundo inteiro. Bia, essa carta foi apresentada na semana passada. Está muito cedo ainda para a gente falar de resultados, ou o que vocês esperam com a apresentação dessa carta que foram feitas aí pela ProSoja Mato Grosso, a ProSoja Brasil, lá na COP30, né? Então, Jossan, nós não esperamos revoluções a partir dessa carta. Nós nunca tivemos a ideia que a gente fosse apresentar essa carta e o pessoal falasse, olha, os produtores brasileiros têm a solução, vamos segui-los, sabe? Nunca foi não tivemos a pretensão. A gente começou ela apresentando no Senado antes da COP30 e lógico, falamos sobre ela na COP e tentamos fazer com que ela ganhasse aderência, mas como eu te disse, não houve resultado plausível ainda, mas é um ponto de início de trabalho onde a gente vai começar a articular. Existem muitos interesses, alguns interesses escusos, né? E nós pretendemos que ao longo do tempo a gente consiga convencer, e se a gente convencer o governo brasileiro a brigar por nossas causas, já está de bom tamanho, né, a primeiro momento, porque um dos nossos problemas, Jossan, é que nós não contamos com o apoio da área ambiental no governo atual e mesmo quando tivemos governos mais alinhados com a nossa pauta, não tivemos grandes avanços nessa questão da remuneração sobre as florestas. Mas se nós conseguimos arrastar o governo para essa ideia, se nós conseguimos fazer com que essas pessoas deixem de pensar nessa agenda temperada e que vem do exterior e que eles são dominados por esse tipo de pensamento, e possam acreditar que uma agenda da agricultura tropical faça mais sentido, fazer algo que a gente fez com a agricultura, né? A gente tirou a agricultura do clima temperado, trouxe para o Brasil, reinventou a agricultura, porque nós somos o único país de clima tropical no Brasil. O Brasil é o único país de clima tropical que tem agricultura pujante do jeito que tem, e a gente talvez precise pensar na preservação e nas discussões de clima como um país tropical, parar de usar as métricas temperadas e desconstruir tudo que foi
embutido na cabeça dessas pessoas ao longo do tempo. Bier, para encerrar essa conversa contigo, a gente vai mudar de assunto. Vocês estão poderosos demais, hein? Gravaram com o Danilo Gentili outro dia, fizeram um circuito aí pelo Mato Grosso inteiro com o... Esqueci o nome. Como é o nome dele? Sérgio Sacani. Sérgio Sacani, cara, que eu sou fã do bicho, ele é bom demais. E agora vocês vão, sexta-feira tem um programa que foi gravado no Mato Grosso, você tava lá também, você tá em todas também. Tava lá na COP30, gravaram um programa aí do Pânico, cara, gravaram um Pânico na TV que vai ao ar agora na sexta-feira, dia 21, né? Isso aí ajuda a levar um pouco mais das informações do agro mato-grossense pro Brasil, né, cara? Parabéns para vocês. Obrigado. A gente tenta estar em todas, nem sempre consegue, mas era algo... O programa Pânico era algo importante, Jossan, porque nós tentamos expor as qualidades do agronegócio brasileiro para todo o território nacional. E até passa por isso, nós temos muito fogo amigo, muita gente que não sabe o que está falando, que tenta julgar, e a gente precisa informar essas pessoas do que a gente faz. E esse trabalho que a gente tem feito com o Danilo Gentili, com o Sérgio Sacani, com o Richard Rasmussen, com o Pânico já é parceiro nosso de longa data, agora uma edição super especial, primeira vez que eles gravam numa roça, então trouxemos todo o pessoal de São Paulo para gravar no meio da roça mesmo, em cima da soja, literalmente em cima da soja. E o programa tá demais, gente. Se vocês puderem assistir na sexta-feira de meio-dia o programa Pânico, tá fantástico, o papo foi bom, foi descontraído e mostramos um pouquinho da agricultura, um pouquinho do nosso Mato Grosso, que é uma terra que ainda merece ser conhecida por todos os brasileiros, e o Pânico fez a gentileza de nos ajudar aqui, com o trabalho incrível da Fernanda, nossa gerente de comunicação. A gente fez tudo isso acontecer e a gente está muito satisfeito. Acreditamos que vai ser algo que vai chamar a atenção do público, que está muito solto, muito leve, muito alegre. Eu acho que foi uma tacada aí que vai dar resultado. Aí, ó, foto aí para registrar, já tem os materiais aí de divulgação de vocês aí nas redes sociais, mas tem aí, ó, uma foto para fechar isso. Os caras continuam com uma audiência espetacular Brasil afora e vocês estão no caminho certo. Então, seu Bianco, a gente tem que parabenizar, né, a ProSoja por ter feito um trabalho que se destaca. Inclusive, você falou, Bir, no começo ali, né, que a carta manifesto que a gente começou falando é uma iniciativa da ProSoja Mato Grosso. Então, assim, é inegável, seu Bianco, como que a ProSoja Mato Grosso ela está um passo à frente, né, em nome do produtor rural. Só parabenizar você, Bira, toda a ProSoja, porque principalmente por essa carta, né, que ela vai trazer revolução. Talvez não de imediato, mas tanto a carta quanto todos esses programas que vocês estão fazendo, isso talvez não é a revolução, mas é a realidade, mostrar aquilo que realmente a ProSoja, o produtor, que nós produtores somos. Então, simplesmente agradecimentos a vocês. Gente, eu que agradeço o reconhecimento, a gente rala bastante aqui, e quando eu falo a gente, é toda a equipe funciona muito bem como um relógio aqui dentro da ProSoja. Pessoas trabalhando até 10, 11 horas da noite, realmente se esforçando ao máximo para fazer a coisa acontecer e para representar com dignidade o produtor rural. Nem sempre a gente nem sempre consegue agradar todo mundo, mas a gente faz o máximo para que tudo valha a pena e para que esse esforço não seja em vão.
Parabéns, e nem sempre a gente vai agradar, eu acho que o objetivo nem é esse, cara, é muita gente nesse mundo, se for agradar todo mundo, não tem jeito não. Bir, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, a gentileza aí de falar conosco, até uma próxima, né? Até uma próxima, espero que seja logo. Valeu, tamo junto, um abraço, obrigado. Um abraço, gente. Seguimos por aqui, seu Bianco. Trabalho aí da ProSoja muito bom, mas agora vamos seguir aqui para o intervalo comercial, eu acho. Eu acho que é isso mesmo. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu te chamo de volta. No próximo bloco a gente vai falar, eu não chamei com o Bir esse assunto, porque senão a gente ia ficar o programa inteiro com ele aqui, ele já se dispôs a conversar conosco 1 hora. Aí já é tempo demais na agenda dos caras que são importantes, né? Mas a gente vai falar sobre a expectativa, né? Será que a expectativa de produção de soja para o ano que vem, será que safra de 358 toneladas, 0,8, não só soja, milho também, são grãos, né? A gente está falando de grãos, 354 toneladas, 1.000 toneladas de grãos, será que é isso que a gente vai ver? Será que a expectativa é essa? A gente vai falar sobre isso já já, o intervalo é rápido, a gente já volta.